Oi? Não, aquela coisa. Mas assim, não é datas da casa, os chefes da casa fizeram um café boa tarde, entendeu? E aí é pra esses caras. Ah, alguém entrou? Não, alguém entrou de vocês. Vocês entraram? Não, Ah, aqui, ó. Ah, é você, né? sou eu acho. Eu mandei no grupo lá, né? Então é isso aí. Ah, eu e você. Tá fácil. Tá. Então vamos lá. A gente vai falar. Pô, eu não vou conseguir mostrar por aqui, né? Ah, eu tenho que. Obrigada. Aula de basicão agora sobre ciclo menstrual. É muito, mas assim, muito básico que eu vou falar, tá? Mas tem coisa que, não sei, às vezes falhou na hora de aprender, enfim. Como é, vou jogar esse esquema, aí vocês podem usar. Não foi? Ah, unable to connect. Não sei, permitido. Ai, que cacete, mano. Ai, gente, peraí. Tá. Por que ele não tá indo pra lá? Essa tela. Tipo, Aí embaixo, cuidando. ah, tá mesmo. Tá, cadê agora meu cursor? Cursor. Não, mas, ó, eu não consigo sair da tela. Vocês não estão vendo, né? Visto. Tá. Então vamos lá. O que que existe aqui no nosso ciclo menstrual? A gente tem algumas fases, certo? A gente tem a fase proliferativa. De quem que eu tô falando? Hum? Fase proliferativa. De quem que eu tô falando? Do endométrio. Fase folicular. De quem que eu tô falando? Dos ovários. Tem que pensar nisso todas as vezes que estiver falando de ciclo menstrual. Você tem que saber de quem você está falando. Senão, a gente começa a se perder dentro do raciocínio. E aí, o que a gente está vendo aqui, ó? Isso daqui é um GNRH. O GNRH, ele tem uma liberação que acontece em pulsos. Isso vai ser importante a gente lembrar. Ah, é GNRH, foda-se. Não, porque quando você começa a pensar em amenorreia, não sei o que, aí você precisa lembrar disso, tá? Então, a gente tem aqui o GNRH. Quando a gente vai entrando na adolescência e o eixo começa a funcionar, ele demora um tempo para ele se ajustar e a gente fala de amadurecer o eixo, certo?
Amadurecer o eixo significa o quê? Significa que eu vou ter a capacidade de liberar esses estímulos de GNRH, que vão acontecer numa amplitude pequena e vai aumentando a frequência até que a frequência começa a diminuir e a amplitude dos pulsos aumentar. Quando essa mudança de diminuir a frequência e aumentar a amplitude, aumentar, eu estou chegando aqui na minha fase de ovulação e aí termino de ovular, e aí eu tenho que voltar a conseguir fazer frequência alta com amplitude baixa. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso é isso. Lá no meu ovário, a gente aprendeu na aula passada que tem um folículo primordial. Ele vai começar a ser recrutado, independente do FSH. Aí, o FSH vai começar a funcionar. Vai começar a fazer os estímulos em cada uma das células, vai começar a desenvolver as duas células, teca e granulosa, as duas camadas, vai começar a produzir estrogênio, esse estrogênio vai sendo jogado lá dentro em um antro, que é um espaço, então eu começo a ter o meu folículo antral. Portanto, eu sei que esse líquido está cheio de estrogênio. Aí, a gente explode. Explodiu o folículo, a gente vai ter um tecido cicatricial, que no começo ele ainda é capaz de produzir, ele ainda é uma unidade endócrina. E ele é amarelinho por quê? Porque ele produz hormônio? Produz. Eu estou no começo da minha fase lútea. Ele produz hormônio. Qual que é o tijolinho para fazer hormônio? Colesterol. Então ele é amarelado. Quando eu tenho um tumor ovariano, vê se você vê isso alguma coisa lá no IBCC, né? Se você vir o aspecto macroscópico de um tumor de origem do cordão sexual, especialmente tumor produtor, ele está amarelado, ele tem gordura. Ele precisa ter gordura para conseguir produzir o negócio, tá? Então a característica macroscópica faz sentido, também te indica para o mesmo diagnóstico, para o mesmo acontecimento dentro daquelas células, beleza? E aí esse tecido começa a morrer, morrer, até que ele vira uma cicatriz. Por isso que ele vai chamar corpo albicans, alba, branco. E ele fica um tecido fibrótico cicatricial no nosso ovário. E aqui é o corpo lúteo, o lúteo é amarelo. Tá, então, o que eu tô vendo aqui é o que está acontecendo no ovário. Não falei nada de hormônio ainda. Ele começa a fazer um antro, e são vários folículos que vão se formando, portanto, fase folicular. Explodiu, fase lútea. Não tenho mais folículo, sobrou o meu corpo lúteo. Segunda fase do ciclo. Vamos olhar lá para o endométrio. A gente está numa análise super macroscópica por enquanto. Eu tenho aqui a menstruação. Então vamos começar do zero. Acabou de menstruar. Eu tenho uma camada basal, eu tenho as minhas arteríolas e um endométrio fininho. Que hormônio que eu tenho na primeira fase do ciclo, na fase folicular? Principalmente estrogênio. O que o estrogênio faz no endométrio? Proliferação. Então, começa a aumentar o número de células e esse endométrio está ficando bem grande para receber um bebê. Aí, de repente, explode o meu óvulo. Não vamos entender por que ainda. Explodiu o óvulo, qual vai ser o principal hormônio produzido na segunda fase? Progesterona. O que a progesterona faz nesse endométrio? Faz ele virar um endométrio secretor. Então, a gente sai de uma fase proliferativa, onde as células estão se dividindo, aumentando em número, e a gente entra num endométrio proliferativo. Não tem mais aumento de número de células, tem uma hipertrofia das células. Elas vão ficando bem gordinhas, cheias de água, cheias de açúcar, para nutrir o bebê que vai chegar. Fora isso, eu tenho uma mudança na característica das arteríolas, que vai fazer toda a diferença para o endométrio. Eu começo a aumentar o número de células, daí as células ficam gordinhas, não se sustenta, vai cair. O que eu preciso para fazer todo esse tecido não cair, não se soltar? Eu preciso de alguém tipo as arteríolas que começam a fazer isso ao redor aqui do tecido, então elas ficam estabilizando o tecido, por isso que a gente usa esses termos. É que nem quando você vê um barranco. Se o barranco não tem árvore nenhuma, vai dar uma chuva e vai cair.
Se o barranco tem muita árvore, ele tem todas as raízes da árvore entremeando toda aquela terra. Então, a terra está segura. Então, se eu tenho essa mudança aqui da característica das arteríolas, elas vão segurar o endométrio. Beleza. O que que acontece com uma tia que é SOP? Que hormônio que ela vai produzir? O que significa SOP? Síndrome dos ovários policísticos. O corpo lúteo é cístico. Então, ela não tem corpo lúteo. É ele que produz mais progesterona, né? Ela tem um monte de cisto, né? Folículo é uma cavidade cística. Então, ela está produzindo estrogênio. Por quanto tempo? Minha irmã ficava 8 meses sem menstruar. Tem gente que fica 12 meses. Eu não sou SOP. O meu tá normal, mas ela ficava. São 8 meses produzindo o quê de hormônio? Fazendo o quê com a quantidade de células? E tem alguém segurando essas células? E aí, quando ela sangra, que eu não sei se é porque caiu o endométrio, ou se é porque finalmente ela ovulou, fez o preparo desse endométrio, né? Ele ficou um endométrio proliferativo, e aí ela sangrou. Quando ela sangra, quantas células tem para cair e sangrar? Uma porrada. E aí, normalmente, o SOP faz o quê? Sangra feito louco. Quase nunca sangra, mas o dia que resolve sangrar também, deixa a vida inteira lá com o sangue todo, né? Por isso que tem essa característica clínica do SOP. Beleza. Deixa eu ver. Tem gente que tem também, tá? Tem a Amanda e É, Ué, acho que já pararam. manda tentar de novo, fala que eu não vi, por favor. Ela falou, tá chegando. Vamos ver. Menina, pode mandar o convite para ela. Ah, tá bom, eu acho. Beijo. Então, Tô chegando aqui. Ah, então tá bom. Tá, então vamos entrar agora na característica mais do... Característica... Oi? Ah, característica hormonal agora. Vamos começar do básico. Eu tenho folículos na primeira fase do ciclo. A gente já sabe que eles estão produzindo bastante estrogênio. Então, eu começo a ter um aumento de estrogênio. Aí, o estrogênio vai fazer várias mudanças, principalmente proliferativas no endométrio. Aí, de repente, rompe, ele faz um pico de estrogênio, porque está estimulando. De repente, juntou todo o estrogênio possível lá dentro do cisto, faz um pico de estrogênio, que é o único momento em que a gente tem um estímulo positivo no feedback, na retroalimentação do eixo. É o único momento em que o aumento do estrogênio vai estimular a hipófise. Aí a hipófise vai liberar outro hormônio. Quem que é? LH, hormônio luteinizante. Só que esse hormônio ele está sendo guardadinho lá na hipófise. Então, quando tem um estímulo para liberar, é de uma vez. Tá lá todos os grânulos cheios de hormôniozinhos sendo guardado, LH, de repente ele fala, libera, abre a porta. Então vai liberar do nada um pico de hormônio, ele não vai crescer devagar, vai fazer um pico. Tá. Aí aumenta tudo de uma vez, começa a mudar as características das células, vira corpo lúteo, elas começam a produzir principalmente progesterona. Tá. Só progesterona produz? Não. Tem estrogênio também, por exemplo, tem inibina, blá, blá, blá. Mas vai ser agora principalmente a progesterona. A progesterona faz esse platô e ao longo desse período, tudo que eu produzo começa a diminuir. Aí diminui estrogênio, diminui progesterona, a hipófise fala, ô, tá acabando meus hormônios, preciso de hormônio de novo. Então ela começa a estimular o FSH. O FSH começa a aumentar, e aí ele aumentando vai recrutar os folículos. Tá. Vamos olhar. É exatamente isso que está escrito aqui. Já mandei esse esqueminha para vocês. O FSH no início, olha lá. No início, o FSH, que é o verdinho, tá baixo. FSH baixo
começa a aumentar, vai aumentando. Vocês têm que entender como que eu escrevo. Uma seta para cima, ando, aumentando. No início do ciclo. Começa a fazer o recrutamento. Como que ele faz esse recrutamento? O FSH vai estimular o aumento do número de receptores. E aí eu começo a ter o aumento do número de receptores na camada granulosa. Começa a crescer aquela camada granulosa. A granulosa fica mais espessa. A granulosa vai fazer quem? Aromatização muito intensa. Pega o que era androgênio e faz estrogênio. Portanto, três pontinhos é portanto, começa a acumular estrogênio, estradiol, em resposta ao crescimento folicular. Então, o FSH começa a ter vários receptores ali nas células da granulosa, o FSH vai lá e aí começa a fazer a granulosa aumentar, ela aumenta em número, aumenta em tamanho, começa a fazer muita aromatização, eu começo a ter bastante estrogênio. Então, o estrogênio é uma resposta ao FSH. Beleza. Aí eu começo a produzir mais ou menos uns 10 folículos. Portanto, mais ou menos no sétimo dia, eu vou ter, cadê? A presença de 4 a 5 folículos identificáveis no ultrassom. Por que que ele é identificável? Ele tem um antro, que ele forma esse negócio que parece cístico. Eu vejo uma bolotinha que é anecoica dentro, preta. Então, aquilo ali eu sei que é um folículo. Então, mais ou menos no sétimo dia, eu consigo ver 4 a 5 folículos. Aí um deles vai começar a adquirir uma dominância, ou seja, vai crescer mais do que o resto. Tem uma aula inteira para explicar esse negócio. Bom, quem que vai conseguir dominar o resto? O cara que está num lugar do ovário que chega mais vascularização, por exemplo. Está chegando mais estrogênio, FSH, blá, 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 para estimular. Quem mais? Aquele cara que tem maior número de receptores. Então, com a mesma quantidade de FSH, ele se estimula mais porque ele tem mais receptores. E aí ele vai acumulando aquele estrogênio no âmato. No início do crescimento folicular, esse crescimento não depende de hormônio. Bem no começozinho. Mas aí o FSH vem, começa a fazer as células se multiplicarem, as células da granulosa, e aí a gente tem uma alteração, delta, do grego é diferença, então é alteração. Tem uma diferença das células estromais, uma diferenciação das células estromais em volta, que aí vai começar a diferenciar quem? O que que é essa diferenciação? Teca interna e teca externa. Então a gente começa com a granulosa, aí vai para a teca. Temos asteriscos. Só um vai virar folículo de Graff, porque é o que mais vai ter a produção de 17 beta-estradiol no líquido folicular. É ele. A granulosa começa a produzir, está lá produzindo estrogênio bastante. Também produz progesterona não é zerada. E tem a androgenização, tem o androgênio, que vai ser transformado em estrogênio pela aromatização. Teoria das duas células. A androgenização vai acontecer no restante. Por quê? Todas essas células, de todos os folículos, elas têm receptores que vão estimular a aromatização. Algumas células têm menos receptor para o FSH, para ele estimular as células a transformarem o androgênio em estrogênio. Então, aquele que tem menos receptor, não sei o que, não sei o que, ele continua tendo uma produção alta de androgênio, só que ele vai ter menos conversão em estrogênio. O outro que tem mais receptor, não sei, ambiente intrafolicular é androgenizado. E o ambiente androgenizado não estimula o crescimento do folículo. O folículo vai começar a morrer. Então, todos os outros que não conseguem produzir muito estrogênio começam a sofrer uma atresia. E aí, mais ou menos no 11º dia do ciclo, a gente tem um folículo que fica muito grandão, que é o folículo de Graaf, no córtex ovariano. Por que no córtex e não no meio, no hilo? Lembra que eu falei? Quando a gente é um embriãozinho, lembra da aula passada? E aí a gente tem os folículos, eles não chegam aqui em volta, aí o folículo, a célula germinativa chega aqui em volta do ovário, ela fica na periferia. Começa a estimular o desenvolvimento, a diferenciação das células do estroma que viram cordão sexual. Aí a parte do cordão que está longe aqui do estímulo morre, só sobra a parte distal, cordão secundário.
Esse cordão secundário começa a se organizar em volta da célula germinativa, vira a estrutura folicular. Onde que estava a célula germinativa? Na periferia. Por isso que a tua conclusão do exame, lembra da célula germinativa? Que eu desenho azulzinho em volta? Ela chega pela periferia e ela fica na periferia. Então, todos os folículos se desenvolvem em volta da célula germinativa, que está na periferia. Por isso que a descrição do exame de um SOP é folículos mais de 9 periféricos. Só pode ser, tá? Tá. Aí eu tenho aquele um que continua produzindo estrogênio. E ele, produzindo, 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 vai fazer esse pico de estrogênio. Mas não é só fazer um pico. É um pico muito específico. Já caiu em prova. Tem que ter pelo menos 200 picogramas de ml mantido, desculpa, picogramas de estrogênio por ml. E esse 200, essa concentração, tem que permanecer por pelo menos 50 doses. O que eu falei? Aff, sim, pelo menos 50 horas. Quando você tem 50 horas de 200 picogramas por ml de estrogênio, você consegue fazer o feedback positivo. Ah, professor, então é por isso que mesmo tendo estrogênio para cacete, o SOP não consegue estimular para fazer um pico e ovular? Porque ele não consegue chegar em 200 picogramas por ml por 50 horas. Não tem uma produção grande de estrogênio. Ou é porque chegou e ovulou, ou é porque cresceu tanto o endométrio que cai um pedaço. Que é menstruação. Então, bom, não é menstruação porque não foi a mesma fisiologia. Mas a gente vê como um sangue saindo pela vagina, a gente chama de menstruação. Tá errado o conceito. Mas a gente chama de menstruação. Mas é só um sangramento que a gente chama que não é por privação de hormônio. Eu esqueci agora o nome. Tem dois nomes, tá? Tá. Ou... Hã? É que o escape, que é assim, quando você tem muito endométrio, se cai endométrio, não é pouca coisa. É bem maior do que um escape, normalmente. Vem um sangramento no meio do mês, você fala, porra, tô menstruada, mas durou só 2 dias, não sei o quê, é um sangramento um pouquinho maior. O escape normalmente vai ser um sangramento por atrofia, tipo na menopausa, tipo em quem usa DIU, progesterona há muito tempo, que o endométrio, a camada basal, fica tudo tão sequinho, que essa camada basal fica tipo a terra do Nordeste. É tão seca que quebra, racha. Se ela racha, quem tá aqui embaixo na camada basal? Todos os vasos. E aí sangra um pouquinho. Aí é mais parecido com sangramento de escape. Esse aqui geralmente vem um pouco mais. Qual que é o outro nome? Não tô lembrada. É sangramento por fibra. A gente olha depois no final. Mas é porque são dois nomes. Um é quando você, por exemplo, está dando um anticoncepcional e tira o anticoncepcional, e o outro é quando você tem essa flutuação hormonal que é fisiológica. A gente vai olhar, me lembra. Bom, aí eu tive esses 200 picogramas e consegui estimular o LH. Esses 200 picogramas, então, é o único momento em que o aumento do estrogênio vai estimular a liberação pela hipófise. O resto é negativo. Puta, eu tenho o hormônio sendo produzido, preciso estimular mais? Não, vai caindo. Só quando eu consigo 200 picogramas por 50 horas, que daí eu estimulo. Esse estímulo vai fazer com que a hipófise libere o LH. O LH e a gonotrofina estão sendo constantemente sendo liberadas, lembra? Pela adenohipófise e estocadas em grânulos. Fiz esse feedback positivo do estrogênio, aí ele simplesmente vai abrir a porta, vai liberar tudo que estava armazenado. Por isso que é uma liberação de forma maciça. Essa liberação de LH, esse pico de LH, ele tem uma função específica, que é restaurar a meiose do nosso ócito, que era haploide 23N, formado na vida intrauterina e que permanece assim, em diplóteno da prófase 1. Ele vai restaurar a meiose. E aí, esse pico de LH, num folículo que está preparado, e não naquele que ficou androgenizado, foi meio morrendo, no folículo que está preparado, o que ele vai fazer? Além de restaurar a meiose, e aí esse teu óvulo fica capaz de ser fecundado, que até então ele não era, ele induz a liberação de enzimas proteolíticas. Quem são essas enzimas? Ó, asterisco, asterisco. Plasmina e colagenase. Ela vai romper colágeno.
Então, o que que vai acontecer aqui? Ele libera enzimas proteolíticas na parede do oócito, cúmulos zoóforos, e vai sendo rechaçado para a periferia, e vai aumentando a pressão dentro do folículo, porque você continua produzindo líquido com estrogênio, e vai aumentando o líquido lá dentro. Só que está aumentando a pressão dentro do folículo, e agora eu tenho as enzimas digerindo o colágeno, que é quem segura a paredezinha fechada. Até uma hora que fica tão fraca essa parede que ela explode. É por isso que eu vou. Porque tem um cara que faz a parede ficar fraca. Deixa eu mostrar para vocês. Peraí. O que que eu quero? Aula de ovário. Malignas ou benignas? Peraí. Aqui. A foto mais linda que vocês já viram na vida de vocês é esta. Deixa eu. Eu que eu acho que. Cadê o share? Share! Aqui. Deixa eu dividir. Tá vendo isso daqui? Folículo. Tá cheio de líquido aqui dentro, aumentando a pressão, e nesse lugarzinho da parede tem enzima agindo, colagenase. Então, essa partezinha tá mais fina, ela começa a ser empurrada até uma hora que ela vai explodir. Então, isso daqui são momentos antes de uma ovulação. Não é lindo? É o líquido, o óvulo é uma célula, você não tá vendo a célula. O óvulo tá aqui dentro. É o líquido é o líquido de dentro do folículo, que tá cheio de estrogênio. Não entendi sua dúvida. É esse líquido que vai explodir junto. Tá. E aí? Deixa eu dar. Deixa eu. Ele deixa espaço para o óvulo sair. Não, Vocês estão entendendo a dúvida? não, não, aí Não vai degradar. Nossa, tem uma galera hoje. Ótimo. Calma, quem é aquela tia ali? Muito prazer. Ah, você é Ana Maria? Sim. Minha irmã chama de Maria. Tudo bem? Vai. Vamos que a aula já está acontecendo. Aí, as enzimas vão quebrando as fibras de colágeno e, portanto, a parede fica frágil, uma parede frágil, com uma pressão aumentada dentro do folículo, e explode o folículo. Beleza. Então, eu tenho a ruptura do folículo. E, por último, essas células que estavam ali na teca granulosa vão começar a sofrer uma luteinização. Elas viram uma nova unidade endócrina, que continua sendo produtora de estrogênio, progesterona e agora de mais inibinas, outra inibina. Tá. Então, o corpo lúteo, depois que ele perde a sua capacidade de continuar existindo, ele vai morrendo, porque ele para de ter estímulo, vai virar corpo albicans. Aí sim que eu começo a ter a caída, a queda da progesterona, principalmente, e das inibinas, certo? Se cai progesterona, inibina, blá, 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 faz um sempre feedback negativo. Se aumenta a estrogênio e progesterona, vai inibir a hipófise. Então, como está diminuindo, vai aumentar. Então, ó, putz, o hipófise, eu tô aqui no ovário e eu não tô te dando muita progesterona e tudo mal, tem pouca. O que você vai fazer? Ah, não, então peraí, então eu tenho que mandar estimular, porque você não pode ficar com pouco. Então, fez esse feedback para voltar a produzir. Aí a gente está, então, entrando na segunda fase do ciclo. Que a gente vai ter a produção de estrogênio também, mas principalmente progesterona, a gente tem uma apoptose que vai acontecer em 14 dias. 14 dias. Portanto, é um período fixo, o que muda é a primeira fase. Se no meu ciclo eu tenho 10 dias de, como chama? Fase folicular, eu tenho 10 dias de fase o quê no endométrio? Proliferativo. E aí eu venho para a fase lútea, que é 14. Foram 10 dias estimulando aquele endométrio, já entrou na fase lútea.
Se eu tenho um ciclo mais comprido, tipo de 35 dias, eu tenho 21 dias de fase proliferativa no endométrio e 14 dias para daí ele sangrar. Em um eu estimulei por 10 dias, no outro por 21. Quem sangra mais? Normalmente, quem tem um ciclo curto tem menos conteúdo de fluxo menstrual, de sangramento menstrual. E quem tem um ciclo maior tem mais conteúdo. Quem tem SOP, acabamos de falar. A hora que resolve ovular, foram 8 meses de proliferação do endométrio. Vai sangrar loucamente. Tá. Nos primeiros dias dessa segunda fase, a gente tem uns níveis ascendentes de estrogênio e de progesterona. Olha lá, os dois vão crescer. Que é produzido pelo corpo lúteo. No máximo até o 22º, 23º dia. Aí ele começa a fazer um platô. Faz um platô e começa a entrar em atresia, começa a morrer. O que só não acontece se eu tenho HCG. Quem produz o HCG? Placenta. Então eu tenho que ter tido uma anidação. O HCG mantém o corpo lúteo funcionando por 9 a 12 semanas, e aí depois você vai começar a depender do teu hormônio completamente da placenta. Se eu não tenho o estímulo do HCG, eu começo a ter uma queda do estrogênio e da progesterona. E aí, cai estrogênio e progesterona, o que que vai acontecer? Vai liberar a hipófise para voltar a soltar FSH, porque daí você precisa estimular o ovário para voltar a ter hormônio. Feedback. Beleza, e aí a gente vai começar um novo ciclo. Importante, o primeiro ciclo que acontece, o primeiro pico que acontece é do estrogênio. Estrogênio aumentou, o que que ele faz? Estimula o LH. Ah, mas eu nunca lembro quem vem primeiro, quem vem depois. Gente, lembra que o estradiol faz um pico, porque ele está sendo produzido loucamente ali no folículo. Quando ele tem muito, é o único momento do ciclo que eu faço um feedback positivo. Aumentou o estrogênio, eu estimulo a hipófise. Então, é o ovário que está estimulando a hipófise. Então, tem que ser primeiro o estrogênio, que é produzido no ovário, para depois estimular a liberação pela hipófise. Ah, tá aqui, ó. Não decorei essas coisas, não. Calma, peraí. 12 a 14 horas depois do pico de estrogênio, eu tenho o pico de LH, que é quem vai fazer a ovulação acontecer. E eu também tenho um pico de FSH, só que pequeno. Aí a ovulação, portanto, acontece 12 a 14 horas depois do pico de LH ou 24 a 48 horas depois do pico de estrogênio. Foi? Eu tenho um pico de estrogênio. 12 a 14 horas depois, LH. 12 a 14 horas depois, ovula. Menos 2 dias com estrogênio alto para estimular o LH para depois ovular. Menos 3 dias, né? Todo esse processo vai uns 3, 4 dias. Isso que a gente falou até agora foi ovário. Fertilidade nova estrogênio? Tem? Não faço ideia. Não sei nada de fertilidade. Não sei. Eu acho que é LH. Eu acho que é LH. Porque você vai ver, você pode dar 48 horas. É o pico alto vai ter, né? Isso. É o pico do LH. É. Aí, mas confirma depois do Gabriel. Aí a gente tem aqui, vamos falar agora do endométrio. O endométrio tem aquela primeira fase. Qual é o hormônio da primeira fase? Estrogênio. Produzido por quem? Folículo. Tá. Essa é a primeira fase que tem muito estrogênio. O que que estrogênio faz no endométrio? Aumenta o número de células, a hiperplasia, que é do mal, né? Hiperplasia endometrial com ou sem atipia. Dá para entender que nós estamos falando a mesma coisa? Que é uma hiperplasia endometrial, mas isso é fisiológico, eu estou esperando que aconteça. É diferente quando eu estou na menopausa. Na menopausa eu tenho ovário produzindo, folículo produzindo, então eu estou esperando uma hiperplasia, nenhum estímulo do endométrio. Ah, mas a tia é gordinha. Ah, peraí, então eu tenho conversão periférica. Mas aí eu preciso ver se ela tem ou não uma atipia, por exemplo, se ela tiver um endométrio hiperplásico. Por quê? Porque ela ficou, sei lá, seus 30, 40 anos ovulando e agora já era para ter parado. Se ela continua com estrogênio estimulando esse endométrio, é um tempo a mais do que o seu corpo está preparado a ter estímulo. Ela está velha.
Tia véia não tem sistema de defesa para fazer apoptose, para o macrófago funcionar, blá, blá, blá. Então, um bom ponto da jovem. Então, esse estímulo do endométrio é mais perigoso do que quando ele acontece na jovem. Anyways, ele é mais perigoso na tia véia. Então, aumentou, fez hiperplasia de endométrio. O que que você vai pensar? Ai, o endométrio tá grosso, é câncer. Não. Endométrio tá grosso significa que tem estímulo. Quem faz estímulo? Estrogênio. Quem tá produzindo estrogênio? Puta, tia é magrinha. Diagnóstico diferencial com quem? De ovário produtor de estrogênio. Alguém tem que estar produzindo estrogênio. Então, o que eu tenho que pensar é: câncer de endométrio é a minha hipótese diagnóstica. Ou é só uma hiperplasia, ou eu posso evoluir para um câncer. Tá, mas o que está acontecendo ali? Alguém está estimulando o endométrio. Quem está estimulando? Estrogênio que estimula. Quem está produzindo? A tia é gordinha? Provavelmente gordura. A tia é magrelinha? Ou ela tem uma alteração genética que fez aquele endométrio resolver proliferar, ou ela tem alguém produzindo estrogênio. Tá? Falou que era uma senhora que tinha um na menopausa para começar a TH. E ela colocou aqueles implantes, sabe? E ela colocou só de testosterona e estradiol, e não estava fazendo nenhum progestágeno, sabe? Uma progesterona? Ah, testo. Teste. Tá, a Giovana, eu só vou repetir aqui, porque senão fica ruim o áudio. Giovana tá falando que pegou uma senhora que entrou na menopausa e foi fazer reposição hormonal, mas fez só com testo e estrogênio e não antagonizou o endométrio com progesterona. E aí ela foi no teste com a queixa de sangramento, né? E aí estava uma endometrial, ele estava de 10. E teve que encaminhar ela para esteroscopia, né? Uhum. Provavelmente era só porque ela não estava. Só porque não estava antagonizando. Então tá, daí chega uma tia no pronto-socorro que está na menopausa, mas começou a fazer estímulo com testo e estrogênio, sem antagonizar. Aí você faz um ultrassom. Por quê? Porque você tem um sangramento pós-menopausa, você tem que investigar se o endométrio está grosso. Porque se estiver grosso, é uma hiperplasia, você tem que ver o que está acontecendo, se está do bem ou se está do mal. Beleza, faz o ultrassom, vem o eco endometrial de 10. Qual que é o normal para quem faz reposição hormonal? Até 8, estava acima. E com sintoma, sangramento. Aí a gente vai lá e o que que você precisa para confirmar se é do bem ou se é do mal? Uma biópsia. Biópsia. Por que que você precisa da biópsia? Porque você precisa fazer um anátomo patológico, você precisa de um exame histológico, você precisa pegar um naco do tecido e olhar, que sempre é melhor do que um exame citológico. Segura a informação. Então, precisamos de uma biópsia para poder fazer um histológico. Como que eu consigo a biópsia? Padrão ouro, esteroscopia. Que outro jeito? Curetagem, pipele, tem vários jeitos de eu conseguir. Mas o padrão ouro é a esteroscopia. Por quê? Porque você tá vendo. Às vezes, minha nossa, às vezes a hiperplasia é uma hiperplasia focal. Lembra? E aí você faz uma curetagem e você não pega bem o lugarzinho que estava espessado. Vai vir normal. Negativo. Você pode ter um falso negativo. O rolê de fazer PPL, blá, 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 quando a gente pode fazer aqui no ambulatório, que talvez a gente comece esse ano, é que se der positivo, você adianta a paciente logo. Não fica esperando ela conseguir marcar uma consulta, não sei aonde, blá, 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 blá. Deu negativo, você vai continuar a investigação, porque você não sabe se é focal, tá? Beleza, então estamos entendendo. Então, eu tenho, na primeira fase, que tem muito estrogênio, um aumento do número de células, com um aumento da vascularização. A glândula do estroma é indo... O quê? Pipele? A pipele é um caninho, e na ponta desse caninho, ele tem, não é uma lâmina, mas é como se fosse assim, um formatozinho de lâmina. Não, é um cone não, mostra pra ela. Na pontinha ele tem uns negocinhos assim com buraco. Aí você põe uma seringa, gruda a seringa, enfia o negócio lá dentro, puxa a seringa para fazer vácuo e começa a fazer assim. Porque vai raspando. Então, você começa a tirar algumas células. Muitas vezes você consegue só célula, tá? O ideal é você conseguir uns pedacinhos de tecido, pelo menos, para fazer um histológico. Mas é assim. E ele é grosso, dá. E tem a MIU para fazer para isso, ambulatorial, mas costuma doer porque a cânula é um pouquinho mais grossa. Aí costuma doer. Tá. Então, nós temos o aumento da vascularização, a glândula
que é o estroma, ele tem vasos, muitos vasos. Você começa a ter um aumento da síntese de DNA, porque você está fazendo mitose, né? Mitose, você quebra a célula, divide em duas e produz duas. Então, isso aumenta a síntese de DNA. Então, toda vez que você tem hiperplasia, aumento de número de células, mitose, você aumenta o risco de a mitose dar ruim e fazer um câncer. Tá? Por isso que o estímulo estrogênico é perigoso, porque você fica estimulando mitose naquele tecido. No máximo, em mais ou menos 8 a 10 dias, você tem um aumento da síntese de DNA e mitoses, e o número máximo de células você vai atingir em mais ou menos 8 a 10 dias. Que é mais ou menos o período em que você vai conseguir o teu pico máximo de estrogênio, que também vai fazer com que tenha um aumento do número de receptores para estrogênio, e aí você faz uma pseudoestratificação nas células ciliadas e microvilosas que tem no endométrio, certo? Endométrio, ali, chega na tuba, não sei o quê. Bom, então você tem um aumento de estrogênio, aumento do endométrio e, por exemplo, se eu sou uma tia obesa, um sangramento maior, porque eu tenho mais estrogênio, beleza. Aí a gente vai para a segunda fase. Na segunda fase do ciclo, lembra que a gente falou? Primeiro eu vou fazer com que eu tenha uma proliferação das células. A hora que eu entro na segunda fase, eu começo a estimular a vascularização, a fazer vasos tortuosos, porque eles vão segurar o endométrio como a raiz segura a terra num barranco. Então ele está estabilizando esse endométrio. Eu não quero que ele caia, eu quero que ele fique ali preparado para receber o bebê. Enfim. Então, eu tenho a espiralação, né, na segunda fase, por conta do estímulo da progesterona, a espiralação das arteríolas para nutrir áreas cada vez mais largas do endométrio, com uma diminuição do número de receptores de estrogênio. Aí o estroma não vai se alterar até mais ou menos 7 dias depois da ovulação. O que vai acontecer é que começa a ter edema. Não está mais proliferando, começa a ter edema do tecido endometrial. Então, ele não está crescendo por conta do número de mitoses. A mitose está caindo. Ele está crescendo porque ele faz edema. Eu tenho as glândulas e os vasos que ficam mais tortuosos. Os vasos espiralados, em algum momento, começam a colabar. O que que você está armazenando no teu endométrio? Glicogênio e água. Para receber um bebê e ter como alimentar ele. Aí eu venho para o ciclo menstrual, que é quando chega no final do corpo lúteo, que ele já não está mais conseguindo produzir nada. Já não está mais conseguindo produzir nada, cadê? Daí cai estrogênio e progesterona, que os dois estavam num platô na segunda fase, daí começa a cair. Aí eu tenho uma alteração vasomotora com espasmo do vaso. Se o vaso tem um espasmo, ele está nutrindo quem? Ninguém, porque ele fechou. Então eu começo a ter uma isquemia. E aí todo esse tecido que estava decidualizado, ou seja, preparado para receber um bebê, ele cai. Por que que eu não posso chamar o nosso sangramento lá por privação, que a gente precisa lembrar qual que é o nome? Por que que eu não posso chamar de menstruação? Porque quem menstrua é o tecido decidualizado. Ele foi preparado, ele tem o hidrogênio, o hidrogênio, a água, o glicogênio, as arteríolas tortuosas, as glândulas tortuosas. Se ele não está preparado, ou seja, decidualizado, não é uma menstruação. Tá. Aí eu tenho essa alteração vasomotora com espasmo e isquemia e perda da descida por aumento de próstata. E vou ter um aumento da prostaglandina, que é um fator inflamatório, com aumento de vasoconstrição e contração do miométrio. Nosso miométrio contrai. Tipo quando você está amamentando e aí você estimula a ocitocina, a ocitocina também vai estimular a contração do miométrio. Só que aqui não é por ocitocina, pelo amor de Deus, gente. É por prostaglandina. Mas dói. Por isso que existe uma cólica menstrual que a gente considera normal. Só que antigamente qualquer cólica menstrual era normal. Hoje a gente sabe que se aquela cólica está atrapalhando vida diária, atividades diárias, você tem que investigar, porque às vezes não é só uma cólica por um aumento de processo inflamatório no momento da menstruação, que é normal. Você tem que ver se tem alguma outra coisa. E mais que a gente tem de produção de hormônio? Então, na fase folicular, a granulosa produz inibina B, que é produzida pelos pequenos folículos recrutados na granulosa. Pequenos, não é o grandão. Portanto, no início do ciclo, aumenta a inibina B. O que que a inibina B faz com o FSH?
No início do ciclo, o FSH começa a aumentar. Aí os folículos começam a produzir estradiol e inibina B. Então, quando eles começam a produzir inibina B, cai o FSH. Beleza. E tem a inibina A, que quem produz é o corpo lúteo. Então, inibina B é na primeira fase do ciclo, inibina A é na segunda, que o corpo lúteo e a placenta vão produzir. Qualquer produção de inibina A ou B vai inibir gonadotrofina. Bom, a inibina B, lembra que eu falei o que que faz com que os outros folículos morram? Porque no folículo bom, ele tem mais receptores de FSH, por exemplo, então, mesmo que comece a cair o FSH, ele continua conseguindo ser estimulado, porque tem vários receptores. Os outros têm um pouco menos de receptor. Se ele não tem FSH, ele não está tendo estímulo para fazer aromatização, teoria das duas células. Se ele não está aromatizando, está sobrando androgênio. Ele não está produzindo tanto estrogênio. Olha depois teoria das duas células. Se está sobrando androgênio, aquele ambiente androgenizado, masculino, ele não consegue fazer o folículo continuar evoluindo. Ele vai entrando em atresia. Então, todos os outros folículos, eles entram em um estado de androgenização, em um microambiente androgenizado, que vai fazer com que ele entre em atresia. O outro, aquele que tem um monte de receptor, que está na região do ovário, que recebe mais vascularização, blá, 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 esse continua conseguindo estimular suas células da granulosa a produzirem estrogênio, continua aumentando estrogênio, jogando no folículo, não sei o quê, e vai aumentando. Tá, a inibina B, que está sendo produzida na primeira fase do ciclo, ela inibe o FSH, e ela tem um pico mais ou menos no 10º dia, que é quando a gente vai perceber a dominância. Ela faz o pico, todo mundo morre, mas ela continua lá. E aí o folículo dominante para de produzir inibina B. Se ele para de produzir inibina B, ele vai liberar o FSH e vai entrar, libera o FSH, entrou na fase lútea. É. E aí, quando aumenta de novo o FSH, fase lútea, volta a ter inibina A. Daí diminui o FSH. Então, você tem esse controle de estrogênio e progesterona inibindo ou liberando o FSH e das inibinas liberando ou inibindo o FSH. Certo? Eu mandei para vocês esse esquema. Vocês têm que ver depois também o esquema da teoria das duas células, tá bom? Para tudo ficar mais claro. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Cadê o meu treco aqui? Não. Ah, oh, deixa eu dar um share. Aqui, que horas são? 12h15 já. Bom, vamos falar disso depois, então, que a gente vai ver. Lembra que eu falei do GNRH? Se você é um cara que faz muito esporte, você libera beta-endorfina, que inibe o hipotálamo, que inibe a frequência e amplitude do hipotálamo, do GNRH, e aí você entra em. Não, no REM. Então, ser esportista também tem um limite. Faz mal para a saúde. Brincadeira. Vamos agora para a aula dos trecos de aqui. Ah, deixa eu dar um. Não, então vamos lá. Sutura. Ô, Cacilda. Vocês já tiveram aula de sutura comigo? Vamos? O que está acontecendo aqui? Só porque eu assoviei desse jeito, o negócio não funciona. Aí.
que ele tá fazendo? Qual é o nome dessa manobra? Carregar a agulha. Vocês duas estão desde a primeira aula. Não. A gente vai carregar a agulha. O que significa carregar a agulha? Significa você conseguir montar ela no teu porta. Que você faz de olho fechado, né? Na aberta. Aqui não. Porque aqui você precisa ver qual que é a direção que essa agulha tá, qual que é a direção que o teu porta-agulha tá, e você tem que fazer a tração no fio em um sentido que faça com que a agulha rode para o lugar certo. E a agulha tem que rodar assim, e ela tem que rodar assim, para chegar no lugar certo. Então, a primeira coisa, você tem que saber que jeito você quer que ela fique. Qual que é a posição da agulha? Qual a angulação da agulha? Hum? Oi? Contexto do grupo. Ou no porta-agulha? No porta-agulha. Mentira, cadê os porta-agulha? Não tem sete porta-agulha. Pera. Cadê meus porta-agulha? Não, vem cá. O porta-agulha é um que é todo cinza. Tem tesoura, tem um monte de coisa. Obrigada. Ai, gente, e eu que achei que isso daqui era amendoim. Eu falei, não, ficou. Botaram. Ai, gente, eu não fiz vocês comerem. Tá. Podia, né? Dia super. Ó, vamos lá. Vamos lá. Isso daqui, ó. Isso. É o porta-agulhas, tá? Essa linha P, azulzinha. Isso daqui é a incisão. Essa linha F, vermelhinha. Gente, para fazer vídeo, vocês têm que aprender a pensar em vetor, tá? Não, não tem. Tirei todas minhas coisas aqui. Vê se tem uma tesoura aí, por favor. A pontinha do negócio é uma tesoura. Todo mundo vem aqui perto, pegar duas. Deu. Esse, obrigada. Pode me dar aqui, pode me dar aqui. Só tem um só? Só, já foi feito o pedido, tá mais. Oh, jura? Aí até uns 2 meses de. Quem que fez esse pedido? Será que ela pediu o porta-agulha certo? Quem é a gestora? Não, porque eu não quero esse. Esse daqui, ó, ele é curvo. Bom, já que pediu, vamos pedir o bom, velho. Até um tempo que eu acho que ela pediu. Então, quem que é a gestora? Ele vou colocar a cara pra você. Porque esse daqui, ó, eu só posso fazer com essa mão. Se eu vier para cá, eu vou lá. Tem um outro que ele é reto aqui e reto aqui. E aí eu consigo fazer assim. Eu vou dar ele inteiro. Vamos ver esse movimento. Vamos ver se ela tem o mesmo modelo. Tá. Obrigado, viu? Por Ah, não. Milena. Milena, obrigada, Milena. Então, gente, eu tenho aqui. Eu tenho aqui a incisão. Vocês estão vendo? Essa incisão. Ai, Milena. É... Ih, lindo, só que não funciona, né? Ele é novo mesmo, é por isso, né? Ah, luva. Quero. Obrigada. Obrigada, achei tão bonitinho, não serve pra nada. Tem uma caneta também vermelha. Não, isso aqui tem muito marca-texto. Pronto, obrigada. Então, o que que acontece aqui? Isso é um porta-agulhas. O que que
eu vou fazer quando eu tô na vida real sem laparoscopia? Eu montei e eu vou fazer isso. Alguma vez você estudou que movimento você está fazendo? Não. Deixa eu tentar mostrar isso daqui para quem for ver depois. Ó, ó. Então, quando você vai na cirurgia aberta, você simplesmente pega um porta-agulhas e põe aqui e faz. O que você está fazendo? Você está colocando a agulha aqui, ó. Este ângulo é 90 graus. Uhum. Então, a agulha não está nem aberta e nem está fechada, certo? Angulação de 90 graus. Outra coisa que você não pensa que você está fazendo, a agulha não está deitada, nem para um lado e nem para o outro. A gente fala que a agulha não está dormindo, ela está acordada. Ninguém nunca te falou que você tinha que fazer isso. Porque é intuitivo na aberta. Só que aqui você não está nem vendo o que está acontecendo. Tem uma barriga na sua frente. Aí você olha lá em cima, você não tem noção 3D absoluta. E quando você quer, por exemplo, jogar a tua agulha para cima, essa mão tem que fazer uma força para baixo. É. Porque ela tá presa aqui. Não é jogar a agulha para baixo, porque isso não vai descer, tá preso aqui. Se jogar sua mão para baixo, ela vai para cima. É contra-intuitivo. Você quer ir para a esquerda com a tua agulha, você tem que jogar a sua mão para a direita. Daí, como começou a ficar contra-intuitivo, a gente começou a ter que estudar isso. Então tá. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que botar 90 graus e acordada. Por quê? Quando, vamos supor que você já está na posição correta, que é o teu porta, ele tá logo em cima da incisão, no mesmo sentido da incisão. Isso é outra coisa que você faz quando você está na aberta. Você está aqui, ó, você só vai dar o ponto. Por que que é tão fácil dar o ponto? Porque você está aqui. Agora, eu tô vindo de uma incisão que está aqui, né? Lateral, próxima da espinha, da crista ilíaca. Como é que eu vou dar ponto? Se a incisão tá assim, e o meu ponto vai dar como se a incisão estivesse aqui. Ou eu mexo nessa angulação da agulha, ou se eu estou, por exemplo, na cúpula da vagina, eu consigo mobilizar a vagina para que a incisão fique no mesmo sentido do meu porta. O que que é, portanto, o ponto perfeito? Eu vou conseguir dar o ponto mais perfeito, mais próximo do ideal, quanto mais o meu porta estiver paralelo à incisão e quanto mais a minha agulha estiver 90 graus em relação à incisão. Tá, e se ela tiver paralela, como é que se dá um ponto assim? Não dá. Então ela tem que estar 90 graus. Como é que eu dou um ponto assim? Eu vou fechar o quê com o quê? A ponta da incisão com a outra ponta. Não é assim que fecha a incisão. Concorda? Então tá. Então é isso que você tem que pensar quando você vai montar a tua agulha. Você tem que fazer com que ela fique 90 graus e acordada. Como que você vai fazer isso? A hora que você entra na cavidade, você pega, ela pode estar apoiada num tecido, você pegou ela de qualquer jeito. Puxei, coloquei ela na posição que eu queria. Só que eu não tô puxando com a minha mão, eu tô puxando com outra porta. Que para jogar o fio para cima, eu tenho que jogar a mão para baixo. Que para eu abrir a ponta da agulha para lá, eu tenho que puxar o fio para cá. Então, é por isso que carregar a agulha, que é o movimento que a gente viu que estava sendo feito, é o movimento mais difícil que a gente tem, tá? Quem for ficar na caixa que tiver isso, vai treinar isso. Vai jogar, vai pegar e vai tentar tracionar o fio a ponto de conseguir jogar ele na posição correta. Depois eu dou mais detalhes sobre isso. As outras pessoas nas outras caixas, para não ficar perdendo tempo que o negócio não consegue segurar a agulha, vai treinar profundidade. Como é que a gente treina profundidade? A gente já descobriu. Ah, outra coisa. Quem estiver usando isso daqui, pelo amor de Deus, não trava até o fim. 1, 2 é o suficiente para conseguir segurar a agulha. Se você travar demais, você vai quebrar. A gente já só tem um, né? Imagina que quebrar mais. Bom, como é que a gente treina a profundidade? A gente vai pegar o feijãozinho, vai pegar um daqui, botar para lá. Vai pegar o de lá, botar para cá.
E a outra coisa que a gente vai fazer é ficar puxando o fio, tá? Então, feijão, puxar fio com as duas mãos e coisar a agulha. Vou parar a aula para a gente ir para a aula prática, para a parte prática. Esses 3 exercícios. Quem já tem mais noção? Quem já mexeu? Quem já fez curso? Quem já fez curso? Ninguém? Não. Então, vem aqui e nesse daqui alguém dá uma volta. Vai, volta logo. Calma para lá. Tem vídeo. Não, a aula passada tinha mais dúvida. É? Não tinha. Tinha mais dúvida na mesa dela. Já tinha sido? Ah, a gente não veio. Quem? O que ele faz? Médico. Ele é escravo da postão. Ele é recém-formado. E aí ele convidou de cobrir escala, sabe? Mas tem que ir qualquer hora. Ó, quem que vai? Quem tem mais noção? Zero noção? Carol? Não, porque a gente naquele dia. Sério? Não era só botar. Ah, sei. Naquele dia a gente só botou o filme conteúdo. Você já passou pelo vídeo? Não, Você já fez algum curso de vídeo? é só botar. Vamos ter Para aquele dia lá. Mas só. Bom, o que vocês vão fazer? Esse é o programa. Cadê o João? Ô, gente, os caras não deram material pela metade, velho. Cadê minha borrachinha? Sabe qual que é? Borrachinha pra dentro. Nem deixa. Você tem noção. Você vai fazer com a agulha. Você veio pra cá? Vai mexer com as agulhas. Porque você já tá fazendo isso. Não, você sabe, você tem noção. Vai lá. Ó. Ai, bom, ela tá operando pra caminho. Tudo bem? Já tem alguma noção. Ela vai, a tia lá vai trazer os negócios. Pô, e aqui ainda tem só um quarto. Descobriu qual que ela pediu, não? Diz que já pediu para comprar? Eu queria que pedisse reto, e esse daqui eu consigo trabalhar com coisa. A empunhadura dele é reta. E aqui eu não tenho curva também. Não tem quarto. Obrigada. Achou? Aê! Pô, obrigada. É que sabe o que pode colocar agora? O dedo de luva aqui para colocar o feijão dentro da luva. Tá vendo? Não é que lá. Abre os trecos aqui do lado, por favor. Isso, bota um negócio desse aí. Bota o outro em cada caixa. Ó, tias, teremos 4 estações. Cadê minha tia? Ó, presta atenção. Estação que está aqui. Vai passar o fio em qualquer lugar. E aí, nem vai usar mais o porta-agulha, porque aí o rolê é você trabalhar a visão 3D. Toda fora. Vai fazer assim. Tem um outro. O que tem lá? Deixa eu ver. Somente tesoura. Não, é só tem. Ah, essa só tem essa. Não tem tesoura. Como é que os caras querem que a gente treine? Tá vendo? Então a gente vai ter aqui no Porto, em Maryland, então a gente vai ter 3 estações. Aqui eu tenho, desculpa, esses 2 e esse é o Maryland. E a de alta, não, Aí é 18. Tá. Bom, nesse daqui,
colocar o negócio. Você vai vir com uma das mãos, vai pegar. Vai chegar lá pertinho, ó. Tá vendo isso aqui, ó? O fio. Puta, não tô vendo. Roda, você vai ver onde que tá a abertura. Chegou lá pertinho. Pegou o fio. Pra onde você vai puxar? Se você puxar para lá, você vai machucar o tecido. Você vai puxar no mesmo sentido em que a agulha foi passada. A outra mão faz o quê? Protege. Posta aqui perto do lugar onde você está indo. Ah, minha agulha saiu da tela. Tem que ir para outro meio. Eu posso enfiar essa agulha na entrada. Eu cheguei até aqui, eu não solto. Porque o fio está com tração. Se ele está com tração, ele está do jeito que eu quero ele, para eu poder pegar. Ali embaixo. Ele com tração, eu pego. Aí eu solto. Pego essa mão esquerda, apoio no tecido e traciona. Que sentido? No sentido da incisão. Ah, ó, já acabou. A minha pinça saiu da tela. Mantenho a tração. Seguro aqui, soltei, vem aqui do lado. Aí você fala, já tá acabando, ó, daqui a pouco vai acabar o fio. Aí o que eu faço? Volto do outro lado. Vai ficar fazendo isso. Porque quando você trabalha isso, você fica fazendo isso daqui com uma com a outra. Você está entendendo qual que é a profundidade num lugar que é 3, que é 2D. Você precisa dessa noção de profundidade, que é 3D, num treco que é 2D. Então, aqui é só ficar puxando e botando de volta. Aqui. Bom, vamos tentar fazer coisas. A gente tem quantos trecos de preensão aqui? Só tem uma. Não sei o que, tesoura também. Uma? Isso aqui é para bom. Então, vamos usar isso. A gente sabe que a melhor coisa para treinar não é subir, tá? Mas não temos opção, fazemos o treinamento das antigas. Vai gastar tempo fazendo o quê? Você está entendendo que às vezes eu não estou fazendo isso, né? É só que eu ligado. Pode, né? Politicamente, não precisa, né? Cirurgia, especialmente laparoscopia, é coisa de virar. Tem que ter um delicado. For grosseiro, não serve. O cirurgião que fala que o cirurgião é tá? Não pode ser. Se você tratar o tecido sem delicadeza, você vai machucar o tecido. Cicatrização é pior, faz mais fibrosa. Quando você não rasga o tecido. Então, você vai ter que entender a profundidade para saber onde você está. Pegou. Se você apertar demais, ele vai soltar. Então, você aperta só o suficiente. As duas mãos vão junto para qualquer lugar que você for. Aí, vem aqui, vai enfiar o feijãozinho. Põe esse feijãozinho aqui. A gente não está conseguindo usar esse. Então, essa mão esquerda vai servir só para você ir junto. Ah, não serviu, precisa apoiar. Apoia aqui na tesoura. Então, essa tesoura, ela vai servir para você explorar, tá? Se for necessário. Aí, vem lá, pegou o feijãozinho. Consegui. Vai vir e vai para cá. Então, para mim foi junto. Deixa aqui. Ah, já treinei 1 minuto. Troca, porque laparoscopista é ambidestro. Não interessa. Se você era ou não, vai virar. Aí você vem aqui, explora aqui para não perder o feijãozinho, que você cair para lá, você perdeu, já era. É igual perder o dente de um teratoma, quando você explode o teratoma sem querer, ele perde no meio das alças intestinais. Não é legal, porque depois tem que achar. Então, vocês têm que pensar no que estão treinando para aqui, entendeu? E aí você vem aqui, pega o seu feijãozinho, explora ele aqui com a tesoura. Agora, com a sua mão esquerda, leva até esse daqui. Tá? E vai treinando nos 4 pontos. Esse daqui não faz porra nenhuma, não tem que fazer. Aí, tá. E aí, esse daqui, que vai ser mais difícil. Lembra que eu falei para vocês? Para você conseguir dar um ponto, o teu porta-agulha tem que estar praticamente paralelo à incisão. Em qual desses lugares aqui meu porta-agulha está paralelo à incisão? Essa aqui? Essa aqui? Sim. Essa aqui? Paralelo. É isso aqui, né? Isso é paralelo. Não, mas põe lá de novo. Essa paralelo naquele não. Aqui não tá. Isso aqui É. tá. Beleza, tá certo. Não, tô falando de lá de cima. Tô falando assim.
Então tá, esse daqui tá quase que paralelo. Então aqui ele vai ser um lugar bom para dar ponto. O que eu vou fazer? Vou pegar o fio. E eu vou carregar a agulha. Ó, vocês estão vendo que eu estou encostando a agulha lá no tecido? E conforme eu traciono meu fio, eu jogo a agulha para um lado, ou eu jogo a agulha para o outro. Tá vendo? Isso daqui de eu apoiar a agulha no tecido e ficar movimentando, chama manobra do puppet. Puppet. É, manobra do fantoche. Eu esqueço o nome. Aí, vocês já perceberam, né? Tá, então eu vou ficar fazendo isso até eu achar o lugar ideal, onde eu estou praticamente 90 graus. Lembra? Só que se eu pegar aqui, a agulha está... Não chama virada. Dormindo. Dormindo. Então, eu peguei ela aqui, tem que fazer ela acordar. Para ela acordar, tem que puxar para cima. Agora, além de acordar, ela abriu. Tá vendo? O ângulo está aberto, eu preciso deixar o ângulo fechado. Eu tenho que jogar, puxar o fio para o outro lado, para lá. Vai, meu filho. Melhor, mas, ó. Então, o que vocês vão aprender aqui? Vocês vão aprender qual é a pressão que vocês têm que colocar na mão direita. Vocês viram que em nenhum momento eu travei ainda, né? Ó, aqui parece bom. Será que tá bom? Chega perto. Ó, ele tá um pouquinho fechado, mas tá bom. Tem que abrir mesmo, só para demonstrar. Consegui posicionar do jeito certo, vou vir aqui e dar um ponto. Tá? Como que eu dou um ponto? Se eu fizer só isso daqui, ó, vai sair um ponto muito superficial. Né? Se eu só chegar aqui e fizer isso. O que eu tenho que fazer para enfiar a agulha? Rodar a agulha para entrar com ela, e aí sim eu estou em alguma profundidade. Então, depois que você conseguir colocar a agulha, né, posicionar a agulha, ou o que a gente chama de carregar a agulha, conseguiu carregar a agulha, aí você vai testar. O que é isso aqui? Ah, é um ponto superficial. E se eu rodar mais? Eu vou dar um ponto um pouquinho maior. E se rodar mais ainda? Aí eu vou dar um ponto para profundidade, por exemplo, para corrigir um mioma, que eu preciso que ele seja bem profundo. Corda. Foi? Puta, passei, mas agora que eu não consigo pegar? Volta. 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 E puxa, fazendo a curva. Sempre fazendo esse movimento de rotação no ponto. E nessa hora de passar a agulha, vocês também têm que treinar não só o movimento de rotação, mas o movimento de translação. Então, a gente tem alguns movimentos, tá? Nas próximas aulas, conforme a gente for achando que vocês também, a gente evolui para fazer isso, tá? Pegar o fio e já montar ele direto, sem precisar apoiar no tecido. A outra coisa, vocês estão vendo onde eu estou pegando essa agulha? Quase na articulação, não volta, vai dificultar a sua vida. Você tem que tentar pegar essa agulha, mas na pontinha. Tá? Melhor aqui. Por que não está tão lá na articulação? Vocês vão treinar só fazendo assim, tá? Isso. Então, aqui vocês vão treinar. Vocês vão treinar esse movimento de entrar e andar. Isso daqui é translação, tá? E vocês vão treinar o movimento de entrar com a agulha e rodar o punho. Tá? Deu pra entender a diferença entre translação e indução? Então, enfia a agulha aqui no tecido e posiciona a agulha e coloca bem. A gente vai ter 5 minutos para cada etapa. Cadê meu celular? Ah, vou fechar aqui o Zoom, tá, gente? Porque não precisa mais, né? Eu pus para gravar? Pus.